Imagine a pessoa que você vê como o retrato do sucesso. Um executivo de alto escalão em um grande banco, responsável pela área de monitoramento de transações e conformidade. Seu salário oficial é de $250 mil por ano. Aos olhos do mundo, você é a personificação do poder financeiro. Mas a realidade é bem diferente. Seus cartões de crédito estão no limite. E sua vida parece um castelo de cartas prestes a desabar. A pressão é esmagadora. Seus pais enfrentam uma doença grave que exige medicamentos importados, com preços exorbitantes. Sua filha estuda no exterior, gastando uma fortuna, e a loja da sua esposa acabou de falir, deixando você como o único provedor da família. Até parece que com um salário desses, seria possível respirar aliviado, mas o sistema não funciona assim. Depois que o governo abocanha sua parte em impostos e seguros, o que sobra mal chega à metade do valor inicial. E o pior é a chamada gaiola dourada. Seu cargo exige que você mantenha uma imagem de riqueza. Não dá para fechar negócios de milhões chegando num carro popular ou usando ternos velhos. Você é obrigado a gastar, mesmo que não queira impressionar ninguém. No papel, você é um homem rico. Na prática, tá quebrado. Até que um dia surge uma oportunidade. Enquanto analisa os dados diários de transações, algo chama sua atenção. Um padrão estranho e repetitivo. Fluxos suspeitos de dinheiro circulam pelo sistema há meses sem serem barrados. Alertas internos foram acionados, mas todos foram ignorados. Entre eles, milhares de pequenas operações abaixo do limite de notificação, aparentemente inofensivas, mas seguindo uma lógica perfeita. Você percebe que acabou de encontrar uma brecha gigantesca. Imediatamente prepara um relatório e o apresenta aos seus superiores. Em sua cabeça, imagina que, se não for promovido, pelo menos receberá um bônus generoso. Mas a reação é exatamente o oposto. Eles o ignoram com frieza, dizendo que está perdendo tempo com bobagens. Um deles chega a lembrar, sem rodeios, que se quiser continuar recebendo seu salário, é melhor ficar na sua. Nesse momento, tudo fica claro. Não é um erro do sistema, mas um caminho livre para clientes VIP. Você engole a raiva e volta para sua mesa como se nada tivesse acontecido. Então, o telefone toca. A mensagem do hospital gela seu sangue. Seu pai piorou e está sendo levado às pressas para uma cirurgia. Você dirige como um louco até o pronto-socorro, fica sentado do lado de fora da sala de operação, com as mãos tremendo. O tempo parece não passar e a angústia é sufocante. Finalmente o médico aparece. Seu pai sobreviveu. Você respira aliviado, pensando que tudo vai ficar bem, mas o destino ainda não terminou com você. Logo depois, o médico informa que uma cirurgia mais especializada é necessária se você quiser que seu pai continue vivo. O depósito inicial é de $25 mil, uma quantia muito acima do que você tem disponível. Depois de explicar sua situação difícil, ele diz que o hospital pode manter seu pai vivo por, no máximo, um mês, com medicamentos e equipamentos de suporte, mas sem garantias. O alerta é claro. A operação precisa ser feita quanto antes. A pressão cai sobre seus ombros como nunca antes. Você se vê num beco sem saída. Pedir um empréstimo ao banco parece a opção mais segura no papel, mas o custo seria devastador. Se assumir essa dívida colossal, sua família terá que viver na miséria. Sua filha precisaria abandonar os estudos no exterior. As dívidas antigas da sua esposa e as contas médicas da sua mãe pesam cada vez mais. Se tentar adiar os pagamentos, seu histórico de crédito será arruinado e, para um bancário, uma mancha dessa significa o fim imediato da carreira. Todos os caminhos levam à ruína total. Uma noite, você passa horas sentado em silêncio na cozinha. O gato da sua filha derruba a ração no chão. Pequenas formigas se aproximam, carregando migalhas minúsculas de volta para o formigueiro. Nenhuma delas carrega muito peso, mas quando você olha de novo, toda a comida desapareceu. Essa imagem desperta uma ideia perigosa em sua mente, uma saída que antes você nem ousava considerar. Você se lembra dos fluxos de dinheiro sujo que circulam silenciosamente pelo sistema. Aquelas transações suspeitas que seus chefes ignoram de propósito.
Se alguém tentar roubar uma quantia grande, é pego na hora. Mas e se forem pequenas discrepâncias, repetidas milhões de vezes, escondidas entre os números do dia a dia, a ideia faz seu coração acelerar. Não é um ato impulsivo. São passos de formiga, silenciosos, percebe que está cruzando uma linha sem volta. Mas a pressão da família, a doença do seu pai e o medo de perder tudo fazem essa loucura parecer a única opção racional. Fica ali por horas, se perguntando se está criando uma solução brilhante ou apenas preparando sua própria destruição. Chegou a hora de sujar as mãos. Seu plano mestre consiste em criar um escudo perfeito de burocracia para esconder o roubo do século. Com seu poder como vice-presidente, você sinaliza as contas de empresas de fachada como alvo de uma suposta revisão especial de conformidade. Automaticamente, cobra delas $2.500 mensais por gestão de risco. Para transações abaixo de $10.000. Aplica uma taxa invisível de 0,1%, disfarçada como correção de erro em transferências. É um golpe de mestre. Para quem movimenta milhões, isso é apenas o custo de fazer negócios. Ninguém vai ligar para o banco reclamar de alguns centavos e arriscar expor suas operações reais. Mas você não pode transferir esse dinheiro diretamente para sua conta pessoal. Então cria uma empresa de fachada de consultoria de dados em Singapura e paga um local para colocar o nome nos papéis. Usando sua própria assinatura autorizada, o banco contrata sua empresa falsa como fornecedora externa para analisar dados de lavagem de dinheiro. O dinheiro sai do banco legalmente, como pagamento a um fornecedor, e aterrissa na Ásia. Porém, o dinheiro em Singapura não serve para pagar a cirurgia do seu pai aqui. Você converte os fundos em criptomoedas e usa misturadores complexos para pagar o rastro digital, tornando a origem impossível de rastrear. Depois, cria um desenho tosco no computador e o transforma em um NFT. Usando carteiras anônimas indetectáveis, compra sua própria obra de arte por uma fortuna, transformou o dinheiro sujo em capital limpo. Com o dinheiro entrando, você apaga os incêndios da sua vida em tempo recorde. A cirurgia do seu pai é paga à vista. As dívidas da sua esposa somem e sua filha continua vivendo seu sonho europeu. Mas essa paz é apenas uma ilusão. Um dia, seu banco é acusado publicamente de lavar bilhões de dólares para cartéis de drogas. As autoridades iniciam uma investigação massiva e intimam todos os executivos e departamentos-chave, sendo uma exceção. Agora, está sentado numa sala de interrogatório gelada, com as mãos tremendo enquanto fazem perguntas agressivas sobre sua mudança repentina de situação financeira. Eles atacam sua renda e seus movimentos bancários incomuns. Você tenta dos cartéis, o arquiteto invisível por trás das maiores operações de lavagem de dinheiro do século. Sua mente agora funciona como uma máquina de alta precisão, antecipando cada movimento das autoridades e adaptando-se às novas regulamentações antes mesmo que sejam implementadas. Mas o sucesso traz seus próprios riscos. Cada transação bem-sucedida deixa um rastro de inveja e desconfiança entre os criminosos que o cercam. Alguns dos chefes mais antigos, acostumados aos métodos brutos do passado, veem sua abordagem sofisticada como uma ameaça à hierarquia do crime organizado. Outros, mais pragmáticos, começam a questionar por que um homem com seu talento ainda precisa responder a alguém. Afinal, se você consegue enganar governos e bancos, por que não poderia enganar seus próprios patrões? Você percebe que a lealdade no submundo é uma moeda volátil. Enquanto os resultados falam por si, sua posição é sólida. Mas bastaria um único erro, uma investigação que chegasse muito perto para que todos os seus aliados se voltassem contra você. E há outro problema. Sua esposa. Ela nunca pediu por essa vida. Cada dia ao seu lado é um lembrete do que foi perdido. A segurança, a normalidade, até mesmo a liberdade de sair de casa sem escolta. Você tenta protegê-la, mantendo-a afastada das operações, mas sabe que, para os cartéis, ela é o seu calcanhar de Aquiles. Um refém permanente, um lembrete de que, não importa o quão poderoso você se torne, ainda é um peão no jogo deles.
Então uma oportunidade surge. Um dos seus clientes mais recentes, um traficante de armas russo com conexões no Kremlin, menciona casualmente que está expandindo suas operações para a África. Ele fala sobre minas de diamantes na República Centro-Africana, sobre governos fantoches e sobre como o dinheiro sujo pode ser lavado através de contratos de infraestrutura falsos. Você ouve, mas sua mente está calculando. A África é um território novo, com regras diferentes, onde as autoridades locais podem ser compradas com uma fração do que custaria nos Estados Unidos ou na Europa. E mais importante, é um lugar onde ninguém conhece seu nome. Você propõe um plano ao russo, em vez de lavar o dinheiro através de transações bancárias ou comércio internacional, vocês vão criar uma empresa de mineração legítima. A empresa receberá investimentos de fundos offshore, comprará direitos de exploração em áreas ricas em minerais e, em seguida, venderá os produtos, diamantes, ouro, coltan, para mercados internacionais. O dinheiro sujo entra como investimento, sai como lucro limpo. O melhor de tudo, as autoridades africanas, muitas vezes subornadas ou simplesmente desinteressadas, não farão perguntas. E mesmo que façam, os documentos estarão impecáveis. O russo adora a ideia. Ele não apenas aceita financiar a operação, mas também oferece proteção. Ninguém toca em você enquanto estiver sob minhas... Ele diz com um sorriso que não alcança os olhos, que não alcança os olhos. Você sabe que está trocando um conjunto de carcereiros por outro, mas pelo menos esses novos patrões têm recursos para mantê-lo seguro. Ou assim você pensa. Nos meses seguintes, a operação na África decola. Você viaja entre Dubai, Joanesburgo e Bangui, supervisionando cada detalhe, garantindo que cada documento, cada contrato, cada transação pareça impecável. Os lucros são astronômicos e sua reputação cresce ainda mais. Mas com sucesso vem a exposição. Jornalistas investigativos começam a farejar algo errado. Uma ONG publica um relatório sobre como empresas de mineração na República Centro-Africana estão sendo usadas para financiar conflitos armados. Seu nome não é mencionado, mas você sabe que é apenas uma questão de tempo. Enquanto isso, sua esposa, que até então havia suportado tudo em silêncio, finalmente quebra. Uma noite, depois de mais uma viagem exaustiva, você a encontra chorando no banheiro. Eu não aguento mais, ela diz com a voz trêmula. Não é só prisão, é incerteza. Não sabemos se vamos acordar amanhã, se nossos filhos vão crescer sem pais. Você não vê que eles nunca vão nos deixar ir. Você tenta acalmá-la, promete que vai encontrar uma saída, mas no fundo sabe que ela tá certa. Os cartéis não deixam testemunhas. E agora, com sua influência crescendo, você se tornou valioso demais para ser descartado e perigoso demais para ser libertado. É nesse momento que você percebe que não pode mais jogar pelas regras deles. Se quiser sobreviver, precisa virar o jogo. E a única maneira de fazer isso é garantir que, se algo der errado, você tem algo com que negociar. Algo que os destrua tão completamente que eles não têm escolha a não ser deixá-lo ir. Você começa a documentar tudo. Cada transação, cada suborno, cada nome de quem está envolvido. Não é fácil. Os cartéis monitoram seus movimentos, suas comunicações, até mesmo seus sonhos. Mas você é paciente. Usa códigos, mensagens cifradas, encontros em locais públicos onde não podem gravar. Você cria uma rede de contatos confiáveis, pessoas que também estão presas nesse mundo e que, como você, querem uma saída. E, aos poucos, constrói um dossiê tão detalhado que, se cair nas mãos erradas, poderia derrubar não apenas os cartéis, mas também políticos, banqueiros e empresários em 3 continentes. Mas há um problema. Onde esconder algo assim? Se os cartéis descobrirem, você e sua família estarão mortos antes do amanhecer. Você precisa de um lugar seguro, inacessível, onde nem mesmo eles possam chegar. Então você se lembra de algo que ouviu anos atrás, quando ainda trabalhava no banco. Um cliente mencionou casualmente que havia comprado um cofre em um banco suíço, um daqueles lugares onde o sigilo é mais sagrado que a vida. Não é o tipo de coisa que se esquece. Você começa a planejar. Primeiro, precisa de uma identidade falsa, algo que não possa ser rastreado até você. Usa suas conexões,
para conseguir passaportes, documentos, até mesmo uma nova aparência. Depois, precisa de dinheiro, muito dinheiro, para pagar por tudo isso sem levantar suspeitas. Você desvia uma pequena porcentagem de cada transação que faz, acumulando uma fortuna em contas offshore que nem mesmo seus patrões conhecem. E, finalmente, precisa de um momento de distração, uma brecha na vigilância constante. A oportunidade surge quando o russo anuncia uma grande operação. Um carregamento de armas para um grupo rebelde na África Ocidental. É um negócio arriscado que exigirá a atenção de todos. Você se oferece para supervisionar a logística, sabendo que isso colocará em movimento constante, fora do alcance dos olhos que o vigiam. Enquanto todos estão focados na operação, você faz sua jogada. Com a ajuda de um contato de confiança, você viaja para Zurique, o banco suíço exatamente como você imaginou. Discreto, impenetrável, um monumento ao sigilo. Você aluga um cofre de alta segurança e deposita nele não apenas o dossiê, mas também provas suficientes para garantir sua liberdade. E como garantia final, deixa uma carta endereçada às autoridades internacionais, FBI, Interpol, até mesmo a ONU, com instruções claras. Se algo acontecer com você ou sua família, o conteúdo do cofre será divulgado automaticamente. Quando volta para casa, você se sente diferente. Não é mais o homem assustado que tremia na sala de interrogatório, nem o prisioneiro que implorava por misericórdia. Você tem um plano. E pela primeira vez em anos, sente que tem uma chance real de sair dessa vivo. Mas o submundo não perdoa traições. E os cartéis têm olhos em todos os lugares. O submundo do crime não se constrói apenas com armas e ameaças, mas com lealdades forjadas em jantares regados a uísque caro e acordos sussurrados entre taças de vinho. Você aprendeu isso rápido, enquanto outros lavadores de dinheiro se escondem nas sombras. Você senta à mesa com os chefes dos maiores cartéis do continente, não como um subordinado, mas como um igual. Eles o tratam com deferência, não por medo, mas porque sabem que, sem você, seus impérios de dinheiro sujo se desmanchariam como açúcar na chuva. Até os pequenos traficantes, aqueles que mal conseguem pagar as contas no fim do mês, o respeitam. Você nunca os despreza, nunca os faz esperar mais do que o necessário. E essa generosidade calculada compra algo que nenhum revólver poderia: lealdade genuína. Mas hoje é o aniversário de sua esposa e você decide testar os limites do seu poder. A festa é um espetáculo de ostentação, champanhe francês, caviar iraniano, garçons que parecem modelos e uma orquestra tocando clássicos e um salão decorado com ouro e mármore. Você convidou seus clientes VIP, os homens que movem bilhões em dinheiro ilegal como se fossem trocados. Alguns nem sequer aparecem. Outros, por pura preguiça ou desdém, enviam presentes caríssimos ou despacham seus subalternos com desculpas esfarrapadas. A raiva ferve dentro de você. Não por orgulho ferido, mas porque entende o que isso significa. Eles ainda não o veem como alguém indispensável, ainda acham que podem substituí-lo. Você pega o microfone. A música para. As conversas cessam. Todos os olhos se voltam para você. Alguns com curiosidade, outros com desdém mal disfarçado. Você não grita, não xinga. Sua voz é calma, quase casual, como se estivesse comentando sobre o tempo. Para aqueles que não vieram, diz olhando diretamente para os lugares vazios, considerem-se banidos. Seus nomes serão riscados de todas as minhas listas. Não lavarei mais um centavo de vocês. E para os que tiveram a ousadia de enviar presentes, ou seus capangas, você faz uma pausa, deixando o silêncio pesar, suas taxas de serviço dobrarão, e o tempo de espera triplicará. O ar no salão fica denso, como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio. Os narcos trocam olhares. Alguns apertam os punhos, outros levam as mãos às armas escondidas sob os paletós. Você quase consegue ouvir o clique mental de cada um deles, calculando se vale a pena puxar o gatilho ali mesmo. Mas então, um a um, eles baixam os olhos, porque, no fundo, sabem a verdade cruel. Você é o elo que mantém unidos os interesses financeiros de dezenas
de organizações. Matá-lo seria como cortar a própria garganta. O resto do submundo os caçaria até o último homem, não por vingança, mas porque sua morte significaria o colapso de suas operações. Eles engolem o orgulho, exceto a humilhação. Você provou algo que poucos no crime organizado entendem. Neste jogo, quem controla o dinheiro é mais poderoso do que quem tem as balas. A divisão entre os cartéis que você ajuda e aqueles que puniu se torna um abismo. Seus aliados prosperam com um fluxo constante de dinheiro limpo alimentando seus negócios. Enquanto isso, os punidos afundam, tentam voltar aos métodos antigos, mas o sistema já está contra eles. As contas são congeladas, escorregamentos apreendidos, os homens de confiança presos ou mortos. A inveja e o ódio os consomem, mas logo surge uma chance de redenção. Seus pais faleceram. Você organiza um funeral grandioso, digno de um chefe de Estado, e convida todos os seus clientes VIP. Desta vez, ninguém ousa faltar. A lembrança da punição anterior ainda arde suas memórias, e eles sabem que este momento é sagrado. Só Deus sabe o que aconteceria se deixasse uma cadeira vazia. O cemitério está lotado de homens internos caros, olhares desconfiados e mãos inquietas. Quando todos estão reunidos, você sobe ao púlpito, começa a falar sobre a vida, a morte, a família. Sua voz é serena, quase comovente. Mas então, o silêncio é quebrado pelo rugido de helicópteros e o uivo de sirenes. Equipes da SWAT emergem das sombras, de túmulos falsos, das árvores ao redor dos carros estacionados. Em segundos, os homens mais procurados do mundo estão cercados, presos em sua própria armadilha. Com as mãos algemadas, eles percebem tarde demais que caíram em um jogo muito maior do que imaginavam. Graças às provas que você coletou durante meses, gravações, transferências, nomes, datas, os agentes não têm dificuldade em prendê-los. Em um único movimento, você decapitou as maiores organizações criminosas do continente. O submundo, que antes parecia invencível, desmorona da noite para o dia, mas a verdade é mais complexa do que parece. Durante aquele interrogatório com a agência de inteligência, eles já sabiam de cada erro financeiro que você havia cometido desde o primeiro dia. Em vez de trancafiá-lo em uma sala escura pelo resto da vida, ofereceram um acordo. Limpar seu nome em troca de se tornar a peça-chave de uma operação em larga escala. Foram eles que vazaram discretamente informações sobre suas supostas habilidades para o mundo do crime, criando o cenário perfeito para que os cartéis o procurassem desesperadamente. Enquanto isso, o governo fechou os olhos para suas atividades de lavagem, rastreando cada conexão oculta da rede através de seus movimentos. Os cartéis que se recusaram a colaborar com você se tornaram alvos de operações policiais implacáveis, o que só reforçou sua reputação. Aos olhos do crime organizado, você se tornou o único homem capaz de limpar dinheiro de forma rápida e segura. Quando a rede finalmente foi exposta, você os reuniu sob o pretexto de um funeral falso e a operação terminou com prisões em massa coordenadas. Agora, com a missão cumprida, você e sua família receberam novas identidades e uma vida tranquila sob proteção. Os cartéis não desaparecerão da face da terra, mas este golpe foi fatal. Líderes de organizações grandes e pequenas foram presos, seus impérios destruídos da noite para o dia. E você? Você é apenas mais um rosto anônimo em uma cidade qualquer, vivendo uma vida que nunca imaginou ser possível. Mas o submundo não esquece. E às vezes em noite de insônia você se pergunta se eles já descobriram